vamos falar um pouco sobre começo, né? Como no último vídeo, não sei se você viu, se ainda não viu, volta lá e assiste, comenta, compartilha, faz o seu feedback realmente ali sobre como que isso daí tem afetado na tua vida, como que você tem visto isso na vida de outras pessoas, enfim, no teu cotidiano. Então vamos falar sobre começos. Como no último vídeo a gente falou sobre fim, sobre finalizações, vamos falar sobre começo. Naquele vídeo eu falei que tudo na vida é um ciclo, então existe o começo, o desenvolvimento e o fim. É a tríade, corpo, mente e alma, e isso daí está disposto em várias coisas no mundo. Conforme você vai estudando, vai se autoconhecendo, você vai começando a perceber essas ligações. E sobre os começos, a gente tem que se atentar muito, porque é muito importante. Quando a gente for começar algo, quando a gente for fazer qualquer tipo de coisa, a gente ter a consciência de entender a nossa empolgação. Então, sei lá, às vezes você quer fazer aula de violão, ou quer aprender algum tipo de instrumento, quer fazer alguma atividade nova, só que muitas das vezes o porquê, o motivo, a natureza daquela vontade, ela muitas das vezes não é uma verdade dentro de você, não é um sentimento. E como que eu vou fazer para descobrir qual é realmente a natureza, o que realmente eu estou sentindo que eu tenho que começar, eu estou sentindo que eu tenho que fazer, através da empolgação. Então, quando você começa a fazer meditações, quando você começa a fazer afirmações, a examinar a sua consciência, você começa a descobrir a sua empolgação nas coisas. E quando você começa a aplicar essa empolgação, você começa a construir coisas, você começa a iniciar processos que são mais naturais, são mais fluidos. Então, nesse primeiro ponto, a gente vai se ligar na nossa empolgação. Então vem comigo para a gente descobrir o que é que te empolga nessa vida imensa que é a nossa existência, entendeu? Bom, então é aquilo, para a gente descobrir aonde que está a nossa empolgação, é como a cachoeira. É como a gente descobrir aonde está a nascente da cachoeira e por que que nasce a água da nascente. Na nossa composição como ser humano, como ser, e como... Bom, na nossa composição como ser humano, a gente foi capaz, a gente foi possibilitado de conseguir desvendar algumas coisas através da nossa consciência. Mas isso não nos torna diferente de toda a criação. A gente só tem uma composição diferente. E nessa composição a gente pôde descobrir o quê? Descobrir que dentro da gente existe um potencial divino, um potencial além, né? Use o nome que você quiser, mas é um potencial transcendente, um potencial além da matéria, que faz surgir coisas nessa matéria. Então como que você pode entender isso um pouco melhor? Pensa que existem planos na existência, e realmente existem esses planos. E existem pessoas que através da empolgação, que através da meditação, que através de desenvolvimentos psíquicos conseguem desvendar e conseguem acessar outros planos da existência, fazendo com isso feitos aqui na matéria, né? Que aí são essas pessoas, Nikola Tesla, Albert Einstein, grandes espíritas, grandes padres que fizeram coisas absurdas. Essas pessoas são pessoas que conseguiram estreitar essa relação com esses outros planos. E você pode ser uma dessas pessoas. Não necessariamente o seu plano, o plano da sua vida seja você fazer algo astronômico que vai mudar a forma como a gente estuda, a forma como a gente vê o mundo, mas contanto que você mude a si mesmo, isso já é uma mudança no mundo, porque eu e o mundo somos a mesma coisa, né? Então tudo que há em volta de mim está sendo influenciado por mim e eu estou sendo influenciado por tudo que tem em volta de mim. Na mecânica quântica, na espiritualidade, na física, a gente conseguiu desvendar que tudo é uma coisa só, né? Deus é uma coisa só, o átomo é uma coisa só, o átomo e Deus, enfim, eles têm uma relação bem estreita, bem legal, que com o tempo, com os vídeos, a gente vai entendendo um pouco mais sobre isso. Inclusive o e-book e o curso que a gente vai estar lançando vai fazer com que você desvende esses mistérios da natureza com muito mais facilidade, com a ajuda de outras pessoas que também estão nesse caminho, né? Então, voltando aqui a essa questão, né, do átomo, enfim, de Deus, todos nós somos uma única coisa, experienciando, né, essa experiência, vivenciando essa experiência de forma diferente. Eu estou vivendo essa experiência agora como Kainan, de 20 anos, paraquedista, estudante, enfim. Agora, essa planta aqui,
está vivendo a experiência como uma planta, ser inanimado, composto por átomos também, como eu, mas a diferença é que a complexidade dessa planta é um pouco menor do que a complexidade da minha mente, mas nela há o mesmo potencial divino que há em mim. E talvez ela siga a empolgação dela muito mais que eu, porque ela vai aonde tiver sol, entendeu? Ela vai crescer para onde tiver sol e isso vai fazer a vida dela florescer. Às vezes nós, por termos a consciência e por termos o ego, acabamos escolhendo um caminho que ele é diferente da nossa empolgação, talvez por ser mais bem remunerado, talvez por a opinião alheia fazer com que ele vá para lá, pela criação. Então é muito importante a gente ouvir o que tem dentro da gente e seguir o que tem dentro da gente, de fato. Então vem pra gente conhecer um pouquinho mais. Bom, e quando a gente trava essa empolgação, é como se a gente estivesse travando um dos planos de se expressar na fluidez do rio do universo, que é o nosso corpo, né? Do rio do nosso universo. Então a gente entende que existem os chakras, né? E existem os planos, e para o plano superior conseguir se ser expresso no plano inferior, que seria tipo assim, na espiritualidade e a materialidade, essa dualidade, a gente precisa fluir com a empolgação. E quando a gente não flui com essa empolgação, é como se a gente estivesse travando uma artéria do nosso corpo. Isso daí vai estourar em algum momento. Então, isso daí vai fazer com que o nosso espírito, com que a nossa parcela um pouco mais etérica, um pouco mais sutil, né? Sutil é como se fosse um gás. Material denso é como se fosse um corpo. Então, o que está em cima é como que está embaixo. Então, se está tendo problema aqui na matéria, pode ser que a gente, quando a gente estava, antes de vivenciar essa coisa material aqui, né? Vivenciar essa vida do espírito, essa vida da carne como Kainan, eu posso ter decidido que eu ia passar por essa experiência, ou eu posso simplesmente aqui, já estando nessa experiência terrena, acabado não seguindo a minha empolgação, acabado botando ali lixo no cano, tipo, botando comida errada, botando caminhos errados, e isso faz com que o que está em cima não seja expresso no que está embaixo, e faz com que o que está em cima, né, o que está no plano mental, o que está no plano espiritual, seja uma coisa impura, seja uma coisa não empolgada, e isso vai fazer com que coisas aparentemente negativas, né, aparentemente ruins aconteçam aqui no nosso plano da matéria. Carro batendo, casa com problema, encanamento da casa com problema, doença no corpo, enfim. E tudo isso não é por acaso, além de ter um motivo, né? Tudo isso sempre vai nos levar ao caminho de volta ao equilíbrio, né? Sempre é um ciclo de nascimento, crescimento e morte para conseguir gerar o equilíbrio na nossa vida. Então, esse é o intuito de você se empolgar, de você criar coisas, é para a gente conseguir descobrir a melhor forma de a gente conseguir fluir com a vida equilibradamente. E para fluir com a vida a gente tem que seguir o fluxo do rio. Não tem como, pô, tu tá na cachoeira, tá ligado? E tentar pela água subir o rio. Não tem como, você tem que fluir, você tem que deixar descer. E vão ter obstáculos, tá ligado? Vão ter árvores que vão acabar travando o caminho, e essas árvores provavelmente são caminhos que você escolhe, são cursos que você não deveria fazer, são lugares que você não deveria frequentar, pessoas que você não deveria se conectar. Isso daí são coisas que a gente vai reconhecendo através das somatizações, que são o resultado das nossas ações, e através dos resultados, né, da examinação da consciência. A mecânica quântica conseguiu, através de experimentos, de muitos estudos teóricos e práticos, fazer com que a gente soubesse sobre várias formas do átomo se comportar. E já que nós somos átomos, essas formas se aplicam também à nossa vida, só que de um âmbito, claro, muito mais sutil, porque o átomo é muito sutil, a gente consegue ver um átomo, mas nisso aqui também tem átomo. Então, esses estudos, essas experiências do átomo, elas são muito importantes para a gente entender como que funciona a nossa vida aqui. Então, quando a gente descobre que um átomo vibra,
não sei quantos bilhões de hertz por segundo, a gente entende o porquê que quando um cara fica sentado com a bunda no sofá o final de semana inteiro, acontece coisa negativa com ele. Porque ele tá parado, ele tá numa inércia, a gente não pode ficar parado. O ser humano, ele tem que fazer, é agir, é ação. Então quando a gente entende isso do átomo e aplica, né, esses fundamentos na nossa vida prática, a gente começa a perceber que, caraca, ok, o átomo ele vibra não sei quantas vezes por segundo, ele tá vibrando a beça. E eu tô vibrando a beça. Então eu tenho que vibrar sentido aquilo que me empolga e realmente fazer aquilo. Isso daí é uma das formas que a gente tem de utilizar de uma forma filosófica esses estudos científicos, esses estudos físicos, né? Porque isso tem total ligação com a nossa vida aqui cotidiana. Bom, o experimento da dupla fenda, que é o experimento que é a base da mecânica quântica, ele mostra que tudo é onda e tudo é partícula ao mesmo tempo. Tá, mas Kainan, ok, eu já ouvi falar sobre isso. Se você nunca ouviu, porra, entra no YouTube e pesquisa experimento da dupla fenda. E aí você vai ver ali uma explicaçãozinha de como que funciona ali o experimento. E aí, o que isso implica na vida do ser humano vivente aqui no século XXI. Você e eu que estamos assistindo aqui, estamos fazendo esse vídeo. O que isso implica? O que implica o átomo passar por duas fendas ao mesmo tempo e ele se comportar como onda e como partícula ao mesmo tempo? Implica no quê? Implica que existe um observador nesse experimento. E é o observador que faz o átomo se comportar daquela forma tão estranha, né? Para eles é tão estranho. Tudo é muito estranho. Se tu pegar um celular, voltasse 500 anos atrás e mostrar pro índio, pô, os caras vão achar que tu é um deus. Porque tu tem uma ferramenta ali, nossa, tecnológica do futuro e tal. O pessoal vai achar que você é bruxo. Mas não é. Simplesmente tudo que é novo parece estranho, entendeu? E então o que implica o átomo passar por duas fendas e ele se comportar como átomo e como partícula quando ele passa como uma fenda? Quando ele passa por uma fenda, ele se comporta como partícula. Quando ele passa por duas, ele se comporta como onda. Quando ele já passou e o observador, que é a consciência, decide que ele quer que passe como partícula e ele já passou nas duas fendas, e quando aparece lá no visor que ele se comportou como o observador quis, isso implica no quê? Isso implica que a nossa consciência cria a realidade. É puramente isso. A mecânica quântica, a física, ela conseguiu explicar de uma forma prática o que está sendo dito no Kybalion, o que está sendo dito na Bíblia, tudo aquilo que crerdes, crendo que receberá. Então, tipo assim, tudo aquilo que minha mente crê que já aconteceu, aquilo ali vai acontecer na vida prática. Então é aquilo que está em cima como o que está embaixo. Então quando eu entendo que a minha consciência é quem cria a realidade, e eu tenho a confirmação disso num experimento de ciência, isso faz com que a minha mente aceite muito mais facilmente essa verdade, que é uma verdade que já está sendo dita aí há milênios, só que as pessoas não reconhecem. E isso vai gerar problemas, porque quando a gente acredita numa coisa, quando a gente entende que a nossa mente cria a própria realidade, e a gente acredita que a gente é fraco, e a gente acredita que o preto não tem alma, e a gente acredita que certa raça de pessoas é inferior à nossa, isso vai gerar problemas naturalmente. Então, a gente entender que a nossa consciência cria a realidade e entender como que funciona a realidade é surrealmente importante para a gente viver uma vida reta, para a gente viver uma vida equilibrada. A gente tem que entender como é que funciona a realidade. Não tem como você passar 70 anos da sua vida sem saber o que é um átomo, porque você é átomo e tudo que está em torno de você é átomo. Então você não sabe nem de que você é feito. Eu não preciso ser um físico para entender isso. Preciso ser um ser humano, porque se eu estou aqui vivendo e eu tenho a consciência, eu preciso saber como é que funciona a minha realidade. E cara, é meia dúzia de gato pingado que sabe o que é um átomo. E é meia dúzia de gato pingado que se atém às implicações disso ser isso, entende? Bom, então só de entender que a minha consciência cria a realidade e que a realidade é derivada, a que a realidade é vista a partir das crenças que tem na minha consciência,
eu começo a entender que meus pensamentos, meus sentimentos e minhas palavras criam tudo o que tem na minha vida. Eu começo a entender isso de uma forma mais importante. Bom, então depois de todo esse rolê, depois de todas essas mensagens que foram passadas, eu sei que realmente é uma coisa muito utópica, muito além, mas é realmente para onde a gente está caminhando e a gente tem que seguir o fluxo. Então, se você quiser realmente aprender como criar, como co-criar tudo assim na sua vida, tudo fluidamente, entra no link que tá aí embaixo. É o nosso grupo do WhatsApp, é muito importante você estar junto com a gente, porque lá vai estar rolando tudo, vai estar rolando tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer referente aos e-books, referente aos cursos, porque tem coisa que realmente não tem como eu passar em 15 minutos aqui, a gente precisa de mais tempo. Então, para você conseguir ter esse tempo junto comigo, entra lá, curte, comenta, compartilha e deixa aqui seu feedback. Se você teve alguma dúvida, qualquer coisa, sinta-se à vontade mesmo para deixar aí embaixo e seguir essa corrente de gentileza, né? Gentileza gera gentileza, então bora junto.